A vida seguia pacificamente no anel externo da mansão Balvan. A única coisa peculiar era uma criança que ia ao prédio dos guardas toda semana. No começo, ele sempre saía do prédio cheio de hematomas, mas com o passar do tempo, os ferimentos em seu corpo diminuíram e uma leve pressão foi criada ao seu redor. Naquele dia, o mesmo garotinho foi visto de manhã cedo novamente enquanto marchava em direção ao prédio dos guardas. Já se passaram 2 aulas desde a última vez que fui atingido. Eu me pergunto se no sparring de hoje o mestre aumentará seu nível novamente. Desde a segunda aula, William continuou gravando as formas das artes marciais na mente de Noah. Após 3 meses de condicionamento, suas técnicas estavam quase perfeitas na execução, então seu mestre optou por elevar o nível do treinamento. Eles começaram a lutar livremente, já que William se segurava apenas para aumentar seu nível quando Noah conseguiu acertá-lo de forma consistente. Naquela época, porém, a condição já havia sido cumprida 2 vezes por Noah, mas seu mestre ainda não aumentaria seu nível. Entrando na sala de sempre, Noah ficou surpreso ao encontrar seu mestre sentado de pernas cruzadas no chão esperando por ele. Nenhum traço de sua sonolência habitual estava presente, pois ele estava olhando para um ponto fixo da sala com olhos vagos, provavelmente em pensamentos profundos. Mestre, você chegou cedo. Os olhos de William recuperaram o foco quando ele se levantou e olhou para seu discípulo com uma expressão complexa. Você pode usar o breath em seu estilo? Noah ficou surpreso com a pergunta. Como a respiração em seu corpo era limitada, seu mestre sempre o proibiu de liberá-la durante a luta ou em seu treinamento pessoal. A agenda de Noah estava sempre tão cheia que ele não conseguia encontrar tempo durante o dia para preenchê-la com a técnica de rotação do fogo-gelo. Seu mestre sabia disso, então ele decidiu proibir seu uso e deixá-lo se concentrar em nutrir o corpo da criança. Como tal, Noah apenas o manipulou durante seu treinamento, sem nunca liberá-lo. Hoje, porém, as coisas pareciam diferentes. Acho que posso, mesmo que nunca tenha usado em uma luta real, devo pegar o jeito em algumas tentativas. Por que isso? William deu um leve sorriso quando um pouco de calor vazou de sua expressão. Durante esses meses ele começou a entender melhor seu discípulo. Ele sempre sorria e falava aparentemente sem pensar muito, mas sabia como as coisas realmente eram. Noah era implacável, ele tratava seu corpo e mente como um pedaço de metal sendo forjado. Se o corpo não se dobrasse, ele o martelaria até que o fizesse, não importa quanta dor ele sofresse no processo. Se sua mente fosse fraca, ele a aqueceria até que seus efeitos reverberassem no corpo, causando uma constante sensação de náusea. Ele sabia o quanto Noah treinou e quão determinado ele estava em sua busca pelo poder, então William não pôde deixar de dar à luz algum tipo de afeto e até respeito por ele. Esse garoto diz que pode fazer isso em algumas tentativas. Ele sabe quanto geralmente leva para fazer isso? Que pena, se a posição dele fosse diferente ele poderia ter levado as coisas devagar e ter um futuro brilhante. Com seu talento e perseverança é só uma questão de tempo até ele me superar. No entanto, os caras do círculo interno nunca permitirão que alguém de fora da família se torne muito forte, especialmente alguém que possa ter motivos para se vingar deles. A expressão complicada no rosto de William ficou mais evidente quando ele exalou um suspiro. Você sabe quanto tempo se passou desde nosso primeiro encontro? Noah pensou um pouco e então a compreensão caiu sobre ele. Ele estava tão absorto em seu treinamento que se esqueceu da passagem do tempo, mas quando seu mestre fez a pergunta, ele entendeu. Isso mesmo, quase 6 meses se passaram e seu progresso com energia mental já ultrapassou o padrão que estabeleci para você. Na próxima semana começaremos o tratamento, então a respiração em seu corpo não é mais tão útil. É melhor começar com a verdadeira arte marcial para ter algumas vantagens se você conseguir sobreviver na próxima semana. A expressão de Noah ficou séria. É verdade que chegou a hora, a vida que eu estava vivendo era perfeita demais para continuar, quase me esqueci que todo o meu treinamento será inútil se eu não empurrar meu corpo para o próximo nível. Pensando nisso, ele foi até a parede de sempre para pegar 2 sabres enquanto olhava para seu mestre com resolução.
Não há motivos para perder tempo então, certo, mestre? O leve sorriso no rosto de Noah foi um golpe desferido na mente de William. Ele realmente não se importa com a morte. Ele balançou a cabeça para reprimir o pensamento e pegou o bastão de madeira de sempre e apontou para Noah. Então venha para mim como sempre fazemos, mas desta vez tente misturar alguns ataques de respiração na luta. Você deve ser capaz de fazer 3 ou 4 deles antes que a respiração em seus braços se esgote. Ao ouvir essas palavras, Noah não esperou mais. Ele rapidamente investiu contra William com o corpo agachado tão baixo que parecia que ele cairia no chão a qualquer momento. Quando seu mestre entrou em seu alcance de ataque, ele empurrou ambos os sabres em um uppercut diagonal infundindo respiração de acordo com as instruções da arte. No entanto, seu timing foi um pouco errado e o resultado foi apenas um simples uppercut duplo que William bloqueou facilmente posicionando seu stick na horizontal. Quase, de novo. Noah correu novamente, desta vez em uma posição de corte cruzado, mas o resultado foi o mesmo de antes. Concentre-se. Você pode fazer seus formulários quase perfeitamente e eu sei que você pode mover sua respiração de acordo com as instruções, você só precisa sincronizá-los. William sabia que o processo de sincronização não era tão fácil como ele dizia, mas queria aumentar a pressão sobre seu discípulo. O único pensamento em sua mente era como aumentar as chances de sobrevivência de seu discípulo. Ele queria aumentar seu manuseio da respiração mesmo um pouco antes do tratamento. Desta vez, Noah não correu imediatamente para atacá-lo, mas fechou os olhos para aguçar sua mente. Seu único pensamento tornou-se o ritmo do estilo sabre gêmeo. Quando abriu os olhos, estava pronto para o último ataque. Ele lentamente exalou e então investiu contra William com um golpe horizontal. William assentiu mentalmente e recebeu seu ataque. Um pedaço de madeira caiu no chão, era metade do pau nas mãos de Guilherme. William olhou espantado para o sabre colocado em sua garganta. Isso é uma execução perfeita. Eu apontei para ele amassar levemente o bastão. Eu nunca imaginaria que ele poderia cortá-lo com algumas armas contundentes. Noah percebeu a situação em que se encontrava e rapidamente retraiu seus sabres. Um pouco de suor estava em seu rosto e costas. Aparentemente usar uma arte marcial sincronizada com brefe era muito mais cansativo do que parecia. Sinto muito, mestre. Eu não sabia que poderia realmente cortá-lo. Felizmente me contive no último momento. William pigarreou e tocou o local onde o sabre estava no momento anterior. Não se preocupe, está tudo bem. Você acha que seu mestre é tão fraco que um mero discípulo poderia machucá-lo? HMPH. Eu tenho um corpo de nível 3, você acha que uma arte marcial de nível 2 alimentada com sua pobre respiração pode realmente? Ele teve que se interromper ao ver Noah apontando para sua garganta. Uma gota de sangue estava caindo lentamente de lá. Seu discípulo miserável, não seja tão presunçoso sobre isso. Noah não pôde deixar de rir um pouco quando viu seu mestre perder a calma, mas então William se acalmou e olhou sério para Noah. Noah entendeu que era hora de suas últimas instruções antes da próxima semana, então ele ouviu atentamente. Na próxima semana não suba as escadas para este andar, mas espere no fundo delas. Te encontro lá. Farei o tratamento em outro lugar, afinal os gritos de uma criança não são os sons mais felizes de se ouvir. Noah engoliu em seco ao ouvir a palavra gritos, mas depois se concentrou novamente. Ele já havia decidido colocar sua vida em risco. Se você sobreviver, provavelmente passará uma semana acamado para que seu corpo se acostume com seus novos acupontos, então lembre-se de informar sua mãe sobre isso. Na véspera do tratamento não pratique nada, e estou falando sério aqui. A única coisa que você pode fazer é descansar e ler o tomo sobre a Forja dos Sete Infernos. Sua condição deve estar no auge quando você passar pelo processo. William olhou novamente para Noah, sorrindo desta vez. Agora vá, aguce ainda mais sua mente, se puder. Semana que vem é vida ou morte. Quando ele voltou para seu quarto, Noah se sentiu cansado.
Mesmo que a reunião fosse curta e apenas metade da manhã tivesse passado, o esgotamento de fôlego de seu corpo fazia com que o cansaço o envolvesse. Pensar que com apenas aquele pequeno brefe que eu tenho eu posso fazer um corte de arma contundente, eu me pergunto quão mais poderoso o estilo sabre duplo pode ser com um Dantian real. É compreensível porque os cultivadores dão tanta importância ao Dantian. Se puder acumular uma maior quantidade e qualidade de respiração, cada técnica será exponencialmente mais poderosa. A diferença será realmente muito grande. Sentado em sua cama, ele gravou a sensação da execução de seu último ataque. Essa nitidez mental deve ser meu estado normal de agora em diante. Não. Deve ser meu ponto de partida. Não posso apenas confiar na quantidade absoluta de minha energia mental, mas também devo refiná-la de maneira ordenada para acelerar meus pensamentos e meu processo de aprendizado. Um dos seus maiores segredos era que a sua energia mental progredia a um ritmo espantoso. Nestes 6 meses desde que começou a treiná-la, aumentou em meia hora o tempo que conseguia ficar numa sessão de treino. Os efeitos desse aumento eram evidentes, pois ele aprenderia mais rápido cada lição que seu mestre lhe transmitisse e sua habilidade em manipular a respiração tornou-se mais precisa e suave. Dentro de seu mar de consciência no centro da esfera, houve uma leve perturbação no espaço acima do mar. Parecia que algo estava para aparecer, mas ainda não conseguia se consolidar. Durante esta semana, devo me concentrar completamente na forja dos 7 infernos e no aumento de minha energia mental. O treino no estilo sabre duplo será utilizado como forma de descanso quando eu precisar fazer uma pausa. Não posso perder mais tempo. Decidindo-se sobre o novo horário para esta semana, ele imediatamente começou a trabalhar e usou toda a sua atenção para ler e memorizar o método de nutrição corporal. À noite, ele praticava muito a Runa Kezir. De manhã ele passava algum tempo em meditação, tentando manter o estado aguçado que sua mente experimentava com seu mestre. Então ele praticava as formas no estilo sabre gêmeo por cerca de 2 horas. O resto do dia foi dedicado à memorização do método alimentar e a noite foi aproveitada para aumentar a sua energia mental. Assim, os dias se passaram até a véspera do encontro com William. De acordo com as instruções, Noah não praticou a arte marcial nem treinou com a Runa Kezir, mas passou o dia lendo o tomo dos 7 infernos e concentrando sua mente para afiá-lo. Na hora do almoço, ele foi ver a mãe. Noah bateu levemente na porta de sua mãe dizendo com voz firme: "Mãe, sou eu, tenho uma coisa para falar com você." Após alguns instantes, a porta se abriu e a figura de Lily apareceu com um sorriso radiante e disse: "É tão raro você me procurar, acredito que se não fosse pela necessidade de comer você passaria o tempo todo treinando." Noah instintivamente olhou para o corpo dela antes de focar novamente seus olhos em seu rosto. Mais 4 desde a última vez que a vi. Seu pai estava ficando mais violento com o passar do tempo, e Noah teve a sensação de que isso estava relacionado ao seu sucesso em entrar na guarda. Na verdade, trata-se de treinamento. Vou fazer um treinamento especial com meu mestre amanhã e ele disse que levará mais ou menos uma semana para ser concluído. Portanto, não voltarei aqui a partir de amanhã. Lily instantaneamente ficou preocupada e quis perguntar mais sobre esse treinamento, mas então percebeu que seu filho havia mudado um pouco. Seus olhos estavam mais focados, sua presença era mais imponente, ele parecia uma rocha parada em um rio resistindo constantemente ao fluxo da água. Ela conhecia o filho. Ela sabia que ele havia decidido participar desse treinamento e que nada o faria mudar de ideia, então ela se limitou a tocar sua bochecha e bagunçar um pouco seu cabelo. "Prometa-me que você não fará nada imprudente ou perigoso." "Não se preocupe, mãe. Meu mestre estará comigo o tempo todo e ele é muito forte, então não há nenhum perigo real que possa me afetar." "Eu não me importo. Prometa para mim de qualquer maneira." A súplica de sua mãe era resoluta e inabalável. "Ok, mãe, eu prometo. Vou ter cuidado." Ele mentiu enquanto a mãe dela continuava olhando para ele. Então ela o abraçou e ajustou um pouco suas roupas. "Então você está livre para ir, mas lembre-se de não se forçar demais. O trabalho de uma mãe é cuidar de seus filhos enquanto eles ainda são pequenos, afinal.
De volta ao seu quarto, Noah estava dentro de seu mar de consciência. Ele não estava treinando, estava simplesmente concentrando toda a sua energia mental no tratamento do dia seguinte, revisando as várias etapas e preparando sua mente para a tarefa. Quando ele pensou que era o suficiente, ele deixou sua esfera mental e deitou em sua cama. Agora que eu menti para ela, eu realmente não posso me permitir morrer. E então ele foi dormir. No dia seguinte dirigiu-se ao local indicado onde seu mestre já o esperava com ar severo. Ele assentiu levemente vendo foco e determinação nos olhos de Noah. Você tem algumas perguntas antes de nos mudarmos? Noah pensou um pouco e então perguntou baixinho. O lugar para onde estamos indo é realmente a prova de som? Ninguém vai me ouvir, certo? Ele não deveria se preocupar com sua vida? Ele está preocupado que sua mãe possa ouvi-lo? Sim, o lugar para onde estamos indo é a prisão subterrânea do Anel Externo. Estamos acostumados a manter e torturar prisioneiros lá e ninguém nunca notou. Mesmo alguns de nossos homens não sabem onde fica o lugar, então você pode ficar tranquilo. Noah assentiu, apagando a última dúvida de sua mente. Então estou pronto. William assentiu e então começou a se mover em direção ao fundo do corredor. Enquanto vamos lá, quero que você repita o procedimento para mim, assim terei certeza de que você não cometerá erros. Noah começou a explicar. A Forja dos Sete Infernos é um tratamento que consiste em destruir 7 pontos de acupuntura nas costas do espécime para que o corpo crie naturalmente um redemoinho de absorção que acumulará o sopro do céu e da terra em suas costas. Como o processo de absorção é caótico, o espécime deve estar consciente durante este processo para direcionar a respiração no local onde 7 pontos de acupuntura foram destruídos e reconstruí-los com uma mistura de suas sobras e respiração. O espécime também deve usar sua energia mental para mantê-los unidos os pontos de acupuntura recém-criados até que se solidifiquem e se conectem completamente ao seu corpo. O último passo é suportar a transformação que os novos acupontos causarão no corpo do espécime. Esperar que seu novo corpo seja completamente preenchido com respiração para passar por esse processo mais 6 vezes. William parou no final do corredor e bateu na parede à sua frente em pontos aparentemente aleatórios. A parede então voltou sobre si mesma e deslizou para a direita mostrando uma passagem escura e rochosa que descia. Estamos quase lá, agora me explique os perigos e vantagens desse método. Dizendo isso, ele começou a caminhar pela passagem e Noah o seguiu. Por último, vale a pena usar tal processo, pois o espécime pode apenas esperar que seu dantian seja formado e então usar um método ortodoxo de nutrição em vez de arriscar sua vida. Dizem que o Mad Doctor, o criador do método, teve seu dantian severamente danificado, mas não desistiu de cultivar e é por isso que ele criou esse método. Noah continuou explicando enquanto seguia William pela passagem rochosa. Seu mestre apenas acenava com a cabeça toda vez que terminava uma frase. Um som veio de trás deles quando a fonte de luz foi cortada. Era a parede fechando novamente sozinha. Só então Noah notou algumas luzinhas no fundo da passagem que eram tochas de madeira fixadas nas paredes dessa caverna. Com sua energia mental já bastante forte, não foi um problema para ele continuar descendo antes mesmo de seus olhos se acostumarem com a escuridão. Assim o processo de absorção do cultivador será mais rápido e seu espaço de armazenamento será maior. É para sublinhar que a maioria dessas vantagens diminuirá em eficácia uma vez que o cultivador pisa em um reino superior. Enquanto Noah falava, eles passaram por várias celas de metal, a maioria vazias. Apenas alguns deles tinham pessoas acorrentadas lá dentro. Não passavam de pele e ossos. Depois de algum tempo eles viraram à direita e passaram por uma porta de metal, entrando em uma sala cheia de instrumentos de tortura. William apontou para uma mesa de metal enferrujado com algemas de metal em ambos os lados. Tire a parte de cima da roupa e deite-se com a barriga virada para o chão. Vou amarrar você na mesa e dar um pedaço de pano para você morder. Então vamos começar. Quando Noah estava prestes a tirar a roupa, William colocou a mão em seu ombro e perguntou hesitante. A partir de agora não há como voltar atrás. Esta é sua última chance de parar de fazer algo que você pode se arrepender.
Noah sorriu um pouco vendo quão preocupado William estava e respondeu honestamente. Nunca houve um caminho de volta para mim, mestre, desde que esse bastardo, filho da puta, teve o sonho estúpido de se tornar forte. Em seguida, despiu-se com o corpo seminu, deitou-se sobre a mesa de metal com os braços e pernas abertos e as costas apontadas para o teto. William sentiu um pouco de pena. O céu e a terra foram justos com todos, dando-lhes talentos e métodos para se tornarem fortes, mas os humanos eram gananciosos e monopolizaram os métodos para obter ainda mais poder. Se é poder que você procura, você deve servir aqueles que podem ensiná-lo a obtê-lo. Eu me pergunto o que eu teria feito se estivesse na situação dessa criança. Observando esse garoto de 10 anos e meio deitado na mesa usada para torturar prisioneiros, William tomou coragem e se aproximou dele. Primeiro, ele acorrentou os braços e as pernas nas algemas e depois tirou um pedaço de pano de dentro da manga e colocou na boca de Noah. Vou destruir os 7 pontos de acupuntura na ordem descrita pelo Mad Doctor, então você estará por conta própria. Boa sorte! William pôs a mão nas costas de Noah e se concentrou. Ele escaneou o corpo procurando a posição precisa dos pontos de acupuntura e, uma vez que os encontrou, reuniu 7 lascas de brefe de seu dantian e as inseriu nas costas do menino. Eu vou começar. Noah apertou ainda mais as correntes, preparando-se para a onda de dor. Rachadura. A primeira lasca de respiração detonou destruindo um ponto de acupuntura com ela. Uma dor indescritível percorreu Noah quando ele soltou um grito pelo pedaço de pano em sua boca. Ele sentiu suas costas quebrarem enquanto convulsionava para tentar fugir da dor dentro dele. William permaneceu impassível, pois sabia que não poderia perder o foco nas outras 6 lascas de sua respiração. Agora mais 2. Ele gritou. Craque, craque. Mais 2 lascas detonaram destruindo os pontos de acupuntura correspondentes. Desta vez, Noah sentiu como se alguém estivesse usando um martelo para continuar quebrando suas costas já quebradas. Mesmo enquanto gritava e convulsionava, Noah repetia a mesma frase simples em sua mente. Supere. Suporte. Suporte. Todo o seu foco estava em permanecer consciente. Durante este processo, seu extraordinário progresso com energia mental mostrou seus frutos. Mas William mal podia esperar que ele se acostumasse com a dor. Mais 3. Craque, craque, craque. Noah parou de tentar controlar seu corpo, ou melhor dizendo, ele não conseguia mais controlar seu corpo. Se não fosse William segurando na mesa, ele provavelmente teria arrancado as próprias mãos e pés das algemas. Traços de sangue apareceram no pano dentro da boca de Noah enquanto ele gritava sem parar. Ele entrou em um estado frenético onde não conseguia entender se estava pensando em algo ou gritando. No entanto, a frase em sua mente ainda era a mesma. Supere. O último. Rachadura. Desta vez, a dor não aumentou, mas uma sensação familiar surgiu nele. Isso é, ou a morte. Então é uma corrida entre a morte do corpo e a reconstrução dele. Pode vir. O turbilhão estava sendo criado e William continuou segurando o corpo de Noah para deixá-lo se concentrar na reconstrução. Através de toda a dor e da sensação de seu corpo morrendo, Noah finalmente sentiu a presença do brefe em suas costas. Estava sendo acumulado em alta velocidade e pairando sobre ele. Agora, ignorando todas as outras sensações, ele se concentrou apenas na respiração, atraindo ar para os 7 lugares onde antes estavam seus pontos de acupuntura. A respiração entrou nos espaços agora vazios e se acumulou até ficarem cheios. Depois que os espaços estavam cheios, Noah usou o brefe restante sobre ele para fechar o espaço ao redor dos novos pontos de acupuntura esperando que eles se formassem. Pouco a pouco, o brefe misturado com alguns fragmentos de ossos foi se solidificando e se ligando aos seus sistemas esquelético e circulatório. Outra onda de dor assaltou Noah quando os novos pontos de acupuntura se fixaram com força nas partes já existentes de seu corpo, mas ele estava pronto para isso.
Ele continuou segurando com sua vida lentamente se esvaindo, indo em direção a uma escuridão que ele conhecia muito bem. Então o primeiro acuponto terminou seu processo de solidificação e se fixou completamente dentro do corpo de Noah. Uma onda de força percorreu quando o ponto de acupuntura começou a funcionar. Então chegou a hora do segundo e depois do terceiro, até que todos os 7 novos pontos de acupuntura começaram a funcionar corretamente dentro do corpo de Noah. Ele segurou as barreiras que criou para isolar o processo por medo de algo dar errado, mas sentindo a escuridão cada vez mais longe, ele começou a relaxar e lentamente liberou sua concentração. Com esta nova vida invadindo seu corpo, a sonolência tomou conta dele enquanto ele lutava para ficar acordado, mas nesse ponto, William segurou sua cabeça e disse com um sussurro: "Está tudo bem, você conseguiu. Você pode descansar agora." A última resistência mental de Noah caiu ao ouvir essas palavras e ele caiu inconsciente no local. Quando Noah acordou, ele se viu em um quarto desconhecido, deitado em uma cama. Sua mente estava nebulosa e ele tentou virar a cabeça para ver melhor os arredores. Imediatamente, uma onda de dor veio de suas costas e cabeça, resultando em um grunhido do jovem. "É melhor você não se mover. Apenas 2 dias se passaram e seu corpo ainda precisa se recuperar. Sua mente também estava exausta, então é melhor você não pensar em usar esse tempo forçado na cama para treinar." A voz de William soou do lado da cama. Ele estava segurando um livro enquanto folheava casualmente suas páginas. "O tratamento deu certo?" Noah perguntou em voz baixa. "Você realmente não tem mais nada em mente, não é?" "Sim. Tudo correu bem e à medida que a alimentação do primeiro ciclo avança, você romperá as barreiras do corpo de nível 1 e se estabilizará em seu estágio inicial." William fechou o livro e pegou uma bacia cheia de um líquido verde de uma mesa próxima. "Beba isso, funcionará como uma refeição e acelerará seu processo de recuperação." Ele segurou a bacia na boca de Noah e lentamente derramou o líquido dentro dela, tomando cuidado para não sufocá-lo. Uma sensação de frio invadiu Noah enquanto ele se forçava a beber a sopa, ignorando a dor que sentia ao engolir. Quando terminou, sentiu sono novamente. "Acho que vou dormir mais um pouco, Messi." Então ele fechou os olhos e imediatamente adormeceu. William balançou a cabeça, mas um sorriso estava sempre presente em seu rosto. "O tratamento foi realmente pior do que eu pensava, mas ele lidou bem com isso. Com tanta determinação e energia mental, sinto-me abençoado por ter um discípulo assim." William sentou-se na cadeira ao lado da cama e pegou novamente o livro que estava lendo. Ele não sairia do lado de seu discípulo até que estivesse totalmente recuperado. Apenas 3 dias depois, Noah finalmente conseguiu se levantar da cama sozinho, embora com um pouco de esforço. William ainda estava de lado e não pôde deixar de se sentir surpreso. Em apenas 5 dias de descanso você já consegue se levantar. As vantagens do método dos 7 infernos com certeza são incríveis. Mesmo com sua energia mental totalmente recuperada ontem, acredito que em outro dia você esteja quase com força total. Noah estava tentando sentir as mudanças em seu corpo enquanto estava de pé. Ele claramente sentia a força de absorção em suas costas que estava constantemente fornecendo respiração ao seu corpo, acelerando seu processo de recuperação. "É realmente maravilhoso, Messi. Acho que depois que meu corpo estiver totalmente recuperado e a respiração se concentrar em alimentá-lo, minha força aumentará exponencialmente." William balançou a cabeça e percebeu que isso se tornará um hábito seu desde quando começou as aulas com Noah. Por enquanto, concentre-se apenas na sua recuperação e em se acostumar com sua nova força. A partir da próxima semana vamos treinar usando o Breath todas as sessões, pois sua reposição não afetará mais seu tempo livre. Desde que ele disse isso, Noah ficou animado e totalmente focado em descansar. No dia seguinte, Noah voltou para seu alojamento e ficou impressionado com as perguntas de sua mãe preocupada. Depois de conseguir esconder as partes perigosas e comer mais do que nunca na vida, Lily o deixou livre para voltar para o quarto, satisfeita com o tempo que passará com o filho.
A vida de Noah voltou ao seu ritmo anterior, com a única diferença sendo seus treinos semanais com seu mestre cada vez mais acalorados. Eles treinariam a manhã toda e o uso de Noah do Breath sincronizado com o estilo do sabre gêmeo cresceu em habilidade a cada sessão, com seu mestre abordando seu rápido aprimoramento no método Forging of Seven Hells. No entanto, seu maior progresso ainda era sua energia mental. Naquela época, ele podia treinar com a runa Kezier por 5 horas seguidas. Aparentemente sua mente ficou mais forte depois de aguentar a dor do tratamento. Parece que as experiências pelas quais passamos na vida podem fortalecer a estabilidade da esfera no mar da consciência. Quanto mais estável uma mente é, mais ela pode suportar sua exposição à runa. Noah percebeu isso depois de mais uma noite de treinamento na energia mental. 2 meses se passaram desde aquele dia na sala de tortura, e ele sentiu que seu corpo havia atingido algum tipo de limite, mas seus 7 pontos de acupuntura continuaram absorvendo respiração, então ele jogou fora a ideia de se submeter ao segundo tratamento. Sua cabeça doía, como todas as noites depois que ele olhou para a runa por muitas horas, mas aquela dor não poderia mais fazê-lo recuar. Depois de sobreviver aquele dia, temo que meu conceito de dor tenha ficado um pouco distorcido. Ele sorriu levemente e depois foi dormir. No início da manhã, quando o sol ainda estava para nascer, ele acordou abruptamente sentindo um mal-estar no corpo. Ele olhou para si mesmo e percebeu que seus poros estavam secretando alguma substância negra que tinha um cheiro enjoativo. Sem saber o que fazer e pensando que era um efeito posterior do método dos 7 infernos, ele rapidamente pulou para fora da janela de seu quarto e correu em direção ao prédio dos guardas. Caindo do primeiro andar só lhe causou um pequeno desconforto quando ativou respiração em seu corpo para reforçar a parte inferior do corpo. Ele correu muito mais rápido do que nunca em sua vida, mas estava preocupado demais para perceber. Ao chegar ao primeiro andar do edifício, chamou apressadamente o seu mestre. "Mestre, socorro! Parece haver um problema com meu corpo." William era um cultivador de 41 anos de idade. Ele cultivou por mais de 20 anos. Uma pessoa como ele notaria quando alguém corresse perto de seu quarto, mas geralmente o ignoraria, pois adorava dormir. Hoje, porém, foi obrigado a acordar ouvindo o pedido de socorro de seu discípulo. Ele saiu apressadamente de seu quarto e olhou na direção da voz. Noah estava coberto da cabeça aos pés de algum líquido preto que tinha um cheiro terrível. Pela expressão dele, dava para ver como ele estava preocupado. William, ao vê-lo naquele estado, sorriu a princípio, mas depois ficou um pouco zangado consigo mesmo. "Merda, eu esqueci totalmente de explicar isso a ele. Se eu tivesse contado antes, poderia ter continuado dormindo. Bem, como eu poderia saber que seria tão cedo?" Ele bocejou e depois esfregou os olhos ainda sonolentos. Vendo a atitude relaxada de seu mestre, Noé se acalmou um pouco e esperou pacientemente por uma explicação. "Então qual é o problema?" William disse um pouco irritado. Noé ficou surpreso. "Não é óbvio." Ele pensou. Eu acordei no meio da noite com essa sujeira saindo do meu corpo. Você poderia explicar o que está acontecendo comigo, querido mestre?" William fez uma expressão de surpresa e agiu como se não tivesse notado nada até Noah mencioná-lo. "Oh, isso. Bem, seu corpo avançou para o nível 1. Noah ficou primeiro surpreso, depois feliz. Só agora ele inspecionou seu corpo. Seus 7 pontos de acupuntura onde absorvendo respiração a toda velocidade e o limite que ele sentiu ontem à noite desapareceram. Seu corpo parecia leve, mais robusto e cheio de força. Ele também parecia ter uma melhor percepção da respiração dentro de seu corpo, pois parecia um pouco vazio. Agora que penso nisso, nunca corri tão rápido na minha vida e minha visão parece ter melhorado. Logicamente falando, meus outros sentidos deveriam ter melhorado também. Ele continuou olhando para seu corpo sujo com olhos curiosos. Ele teve que parar porque seu mestre o repreendeu. "O que você ainda está fazendo aqui? Vá tomar banho, seu fedorento."
William apontou para uma porta no início do corredor enquanto segurava o nariz com a outra mão. Noah felizmente curvou-se e passou apressadamente por aquela porta. Dentro do quarto, havia uma grande bacia que Noah supôs ser usada como banheira e alguns baldes cheios de água. Ele se lavou cuidadosamente e então pegou um kimono branco de uma pilha no canto da sala. Quando ele saiu, seu mestre o esperava no corredor. Ele estava vestido com um terno de ginástica verde escuro apertado com uma espada embainhada nas costas. Desde que você me acordou, você terá que vir comigo. Eu tenho que recuperar algumas ervas especiais para uma missão. O único problema é que um grupo de lobos de 4 olhos recentemente fez o lugar onde a erva é encontrada. Essas bestas mágicas são apenas de nível 1 e até de nível inferior, então você deve ser capaz de derrubá-las facilmente, mesmo que o número delas esteja em torno de 15. Eu poderia fazer isso sozinho, mas é hora de você ter uma luta real e você pode até se familiarizar com seu novo corpo, já que você está nisso. Vá para o seu quarto para pegar seus sabres e me encontre no portão principal da muralha de defesa. Noah ficou instantaneamente animado e quase se esqueceu de fazer uma reverência quando estava para sair. Ele correu alegremente de volta ao seu prédio para pegar os 2 sabres escondidos em seu quarto e, como não tinha bainha para eles, apenas os amarrou na cintura com pedaços de um cobertor. Uma luta até a morte! Isso é totalmente diferente de um simples sparring com o mestre. E esse corpo é incrível, não fiz nada além de correr hoje, mas ainda não estou suando. Mesmo a respiração armazenada em meu corpo está aumentando. Agora eu devo ser capaz de atacar com ela pelo menos 7 vezes usando apenas a que está em meus braços. As vantagens de um corpo de nível 1 já eram evidentes com apenas algumas horas de alimentação. Eu me pergunto quanto tempo tem que passar antes que eu possa passar pelo segundo ciclo. O súbito aumento de poder fez Noah desconsiderar totalmente a dor e os perigos do tratamento, deixando dentro dele apenas uma ânsia infinita de se tornar mais forte. Ao chegar no portão principal da mansão, Balvin encontrou William esperando por ele com cara de sono. Além de sua roupa anterior, trazia uma bolsa de couro na mão. Olhando para a maneira pobre como Noah amarrou seus sabres, ele não pôde deixar de balançar a cabeça. Você esqueceu de roubar uma bainha dos guardas da última vez? Zombando um pouco dele, jogou a bolsa de couro aos pés de seu discípulo. Noah olhou dentro da bolsa e se surpreendeu ao ver 2 bainhas curtas dentro dela, com um cinto de couro que poderia segurá-las. Ele realmente pensou nisso também. Ele não pôde deixar de sorrir quando viu como seu mestre era atencioso com ele. Ele rapidamente substituiu seu equipamento pelo que estava na bolsa. Quando terminou, curvou-se profundamente para seu mestre tentando expressar toda a sua gratidão a ele. William acenou com a cabeça para sua figura agora que, embora fosse a de uma criança, parecia um pouco mais a de um guerreiro. Nenhum mestre gostaria de ter um discípulo maltrapilho, afinal sua aparência refletiria na imagem de seu mestre. Siga-me, vamos correr para a toca do lobo imediatamente e cuidar deles. Noah ficou um pouco surpreso. Não vamos levar cavalos. Os cavalos eram a principal forma de locomoção neste mundo aparentemente medieval e um estábulo foi situado logo antes do portão principal para fornecer seus serviços mais rapidamente. Você é um cultivador agora, mesmo que fraco. Seu corpo ultrapassou o nível 1 e, mesmo que não seja tão rápido quanto um cavalo, ainda pode correr muito rápido. Além disso, você parece esquecer que vamos lutar contra bestas mágicas, um cavalo normal só pode fugir ao vê-los. Vamos, explicarei as coisas com mais detalhes enquanto corremos. William saiu do portão e começou a correr com Noah tentando segui-lo apressadamente. Esta foi a primeira vez em sua vida que Noah deixou a mansão e ele não pôde deixar de olhar em volta com curiosidade os campos verdes que o cercavam, em alguma montanha ao longe e na floresta Evergreen. William viu seu comportamento e bufou internamente, aumentando sua velocidade para forçar Noah a se concentrar em segui-lo. Você vai lutar pela primeira vez e ao invés de ficar agitado você perde seu tempo olhando em volta. Acho que ele é mesmo uma criança. Noah e William dispararam na direção da floresta que estava a 3 dias de distância a cavalo. Após cerca de 15 minutos de corrida,
Quando a mansão já estava a certa distância deles, William começou a explicar. O lobo de 4 olhos é uma besta mágica de 3 metros, geralmente tem um pelo amarelo pálido e, como o próprio nome diz, tem um par de olhos de cada lado da cabeça. Seus ataques consistem em arranhar e morder como qualquer outro lobo, e em uma onda de choque mental para assustar momentaneamente sua presa. Com a firmeza de sua mente, defender sua posição contra esse ataque é um passeio em um parque, então não se preocupe muito com isso. Noah abaixou um pouco a cabeça para cobrir sua expressão complicada. A razão era que não importa o nível de energia mental que seu mestre pensasse que ele tinha, ele sempre teria muito mais. Eu sei que posso confiar nele, mas realmente não há como explicar a transmigração para ele. Vou apenas deixá-lo pensar em mim como trabalhadora e com grande proficiência nisso. Guilherme não notou a mudança de expressão de seu discípulo e continuou com sua explicação. Antes, eu disse que o lobo de 4 olhos é uma besta mágica de nível 1, então acho que é hora de explicar as classificações de uma besta mágica. São os humanos que classificam as espécies de animais com base em seu atributo mais forte. Por exemplo, o lobo de 4 olhos tem um corpo de nível 1, mas seu ataque mental está abaixo desse limite, então o nível 1 de sua espécie é dado por seu corpo. Noah estava realmente interessado nesta parte da explicação, já que ele nunca poderia ler algo mais específico sobre o mundo do cultivo devido ao fato de que todos os livros sobre isso estavam na biblioteca do Círculo Interno. Ele estava prestes a perguntar qual era o posto do dragão que atacou 10 anos atrás quando William continuou falando. No entanto, o céu e a terra são justos, e como os humanos têm um intelecto superior e podem criar técnicas para expressar melhor sua força, as bestas mágicas têm um processo de crescimento mais fácil. Além de absorver fôlego naturalmente, eles podem ficar mais fortes comendo outros seres vivos cheios de fôlego, como bestas mágicas ou cultivadores. Isso causa agressão inata em seu comportamento e muitas vezes faz com que o canibalismo aconteça dentro de seus grupos. E o que acontece se eles ficarem fortes o suficiente para romper os limites de uma classificação? Perguntou Noé. Eles estavam correndo por 30 minutos e traços de suor apareceram no rosto de Noah, mas seu mestre parecia completamente bem e continuou a explicar. Eles evoluem, ou para simplificar, eles hibernam por um período de tempo e quando acordam terão um aumento em todas as suas habilidades naturais. Digamos, por exemplo, que um lobo de 4 olhos de nível 1 fosse evoluir. Sua classificação seria 2 causas de seu corpo, mas também teria um ataque mental de classificação 1 que o tornaria extremamente mais perigoso do que sua versão de classificação 1. Noah finalmente entendeu melhor o processo de evolução das bestas mágicas e não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Eles tinham apenas que comer e dormir para ficarem mais fortes, enquanto os humanos tinham que treinar sem parar apenas para dar pequenos passos em direção a um reino superior. Desta vez, William notou a expressão de seu discípulo e sorriu um pouco. Eu sei o que você está pensando, mas não se preocupe, você verá a vantagem dos humanos quando lutar contra essas feras. Noé ficou surpreso, mas não entendeu totalmente as palavras de seu mestre. Ele começou a focar sua mente na batalha iminente tentando antecipar o pior resultado possível. Eles se moveram por mais 20 minutos até chegarem a uma pequena colina, onde William parou e tirou um saco de água de dentro de seu terno. Ele passou o saco para Noah e disse com uma cara séria. Além desta colina, há o covil do lobo. O número deles é de 15, então você deve ter cuidado para não ser cercado. Você irá sozinho enquanto eu estarei observando de perto o suficiente para intervir se algo ruim acontecer. Lembre-se de todo o nosso treinamento e não seja mesquinho em usar a respiração até que você tenha uma compreensão completa de sua força. Recupere um pouco o fôlego e depois vá, não se preocupe, você não estará em perigo. Noé ficou ainda mais sério ao ouvir essas palavras. Ele tomou um pequeno gole do saco e sentou-se de pernas cruzadas no chão para acalmar a respiração. Ele olhou para dentro de seu mar de consciência, onde a forma tênue de algumas linhas se formava no centro da esfera e verificou se estava em perfeitas condições. Não hesite, não cometa erros. Seja cauteloso com o seu entorno.
Faltam 15 lobos. Ele exalou com força e então se levantou. Sua mente estava pronta e seu corpo não sentia cansaço. Não havia por que perder mais tempo. Ele desembainhou seus sabres e começou a subir a colina prestando atenção extra a qualquer coisa que fosse percebida por seus sentidos. Quando chegou ao topo, pôde ver a toca do lobo na base do outro lado da colina. Os lobos tinham 3 metros de comprimento e 2 de altura, tinham 4 olhos grandes e aguçados e pelagem amarela. 10 deles estavam deitados no chão, aparentemente dormindo, enquanto os outros 5 estavam de guarda nas laterais do grupo adormecido. Um lobo um pouco maior estava no centro da matilha, provavelmente era o alfa. Se eu atacar, estarei completamente exposto, não há como pegá-los de surpresa, mas realmente parece não haver outra opção. Talvez se eu correr a toda velocidade descendo a colina e usar o brefe eu possa acertar alguns golpes em um deles. No entanto, será o suficiente para matá-lo? E os outros 14? Maldito mestre, por que você não pode explicar as coisas corretamente? Ele pensou um pouco mais, mas realmente não conseguiu encontrar outras maneiras de obter vantagem sobre eles. Bem, se eu estragar tudo, o mestre simplesmente virá e me salvará, então é melhor eu dar tudo de mim. Fortalecendo sua mente, Noah se concentrou e então saltou para baixo em direção ao covil. Ele aumentou sua velocidade com o brefe em suas pernas e cruzou seus sabres à sua frente. Ele foi rápido. Um corpo de nível 1 usando o brefe e descendo a colina atingiu uma velocidade explosiva. No entanto, Noah parecia não perceber, pois sua mente estava completamente focada em matar um lobo antes que eles pudessem cercá-los. Em algumas respirações, ele estava no sopé da colina com um dos lobos olhando para ele. Como se reconhecesse alguma forma de perigo, inspirou como se preparasse um uivo para avisar os demais membros de sua matilha. Antes que pudesse, porém, Noah saltou horizontalmente e cortou com força total em direção à cabeça do lobo. O sabre, fortalecido com o brefe, cortou o lobo horizontalmente da cabeça até a metade do corpo como se fosse manteiga. O lobo estava morto no local. Até Noah ficou atordoado por um segundo com a habilidade perfurante do estilo sabre gêmeo, mas foi imediatamente forçado a sair de seu espanto ao ver que os outros 4 lobos acordados estavam prontos para dar o sinal de alerta. Au! Ao ouvir o uivo, Noah rapidamente tirou o sabre do cadáver do lobo e saltou para um dos que uivavam. Ele estava bem na frente dele antes mesmo de terminar de uivar e sem perder tempo ele cortou sua cabeça. Mesmo que ele tenha usado menos respiração do que da primeira vez, ele quase não sentiu resistência do crânio do lobo, pois seu sabre perfurou seu cérebro. A luz nos olhos do lobo desapareceu desde que ele morreu e isso deu a Noah o sinal para pular em outro alvo. De repente, uma onda de choque atingiu seu mar de consciência. Os 3 lobos acordados restantes atacaram juntos para impedir que os outros membros do bando se levantassem. O ataque foi como um som estridente dentro da mente de Noah, mas sua esfera nem sequer tremeu ao ser atingida por ele. Tão fraco! Noah pensou enquanto pulava no meio do bando cortando 2 lobos que estavam quase em pé. 2 semicírculos de sangue foram criados no ar enquanto os 2 sabres cortavam verticalmente as cabeças dos 2 lobos. Desta vez, Noah sentiu alguma resistência ao usar ainda menos respiração do que da última vez. Posso usar ainda menos e ainda consigo cortar seus crânios com a força do meu corpo. 11 para ir! O sangue continuou a fluir enquanto Noah se movia cortando as cabeças dos lobos do bando até que um som estridente muito mais forte do que o anterior fez sua esfera mental tremer levemente. O lobo alfa estava olhando para ele com olhos venenosos enquanto usava um ataque mental junto com os 7 lobos restantes. Noah sentiu um pouco de dor vindo de sua cabeça, mas era tão suave diante do que havia passado que não parou um segundo sequer em sua matança. Ele usaria cada vez menos fôlego para lidar com os lobos enquanto estimava a força de seu corpo e se movia rápido demais para que eles o cercassem. Se um lobo pulasse sobre ele, ele o cortaria ao meio com um duplo corte vertical. Se viesse de seu lado, ele giraria sobre si mesmo para desferir um golpe devastador.
O ataque continuou até que apenas o lobo alfa permaneceu. Ele tinha uma grande ferida em seu pescoço desde que ele conseguiu evitar o golpe certeiro em sua cabeça. Esse aqui é um pouco mais forte que os outros, afinal foi o único que desviou de um dos meus ataques mesmo que por pouco. Bem, devo considerar que estou ficando cansado, então minha velocidade está diminuindo. Da próxima vez, devo mirar nos mais fortes primeiro. O lobo ainda estava olhando para ele com raiva, mas agora havia medo em seus olhos. Noah lentamente se aproximou enquanto o lobo recuava, mas a ferida em seu pescoço era muito séria para cicatrizar sozinha. O lobo então tentou um ataque desesperado, pulando com a mandíbula aberta em direção a Noah. Ele observou as presas do lobo se fechando e então se esquivou pela última vez para a direita, desferindo um golpe para cima em seu pescoço. O corpo do lobo alfa caiu no chão e sua cabeça decepada rolou por mais um pouco. Depois de matar todos os 15 lobos, ele finalmente teve alguma confiança em sua habilidade.